Selic 9,25% e inflação elevada. Vale a pena investir na renda fixa sozinho ou é melhor escolher um fundo de renda fixa? O que considerar na hora de escolher um fundo? Tudo isso você descobre com o analista Eduardo Pérez depois da vinheta. Olá, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao último Analistas em Ação de 2021. Oi, Caterine. Muito obrigado por deixar que eu converse um pouquinho mais sobre o fundo de investimento, em específico renda fixa e de inflação, que é uma coisa que o pessoal pediu bastante nos comentários na última edição que a gente fez também sobre renda fixa do próprio Analistas. Isso mesmo, Edu. Atendendo os pedidos, o programa de hoje é sobre um assunto muito interessante, principalmente para os investidores mais conservadores. Vamos falar sobre eles sim, os fundos de renda fixa e as melhores oportunidades para 2022 nesta categoria. Então, para começar, Eduardo, quais são as vantagens que um investidor teria hoje de aplicar em um fundo de renda fixa, no lugar de ele escolher, talvez, investir diretamente em títulos do Tesouro, em um CDB e tantas outras alternativas que a gente vê por aí? Primeiro de tudo, o investidor ele não precisa ficar fazendo análise de cenário macro, ele não precisa ficar pessoalmente indo em várias corretoras para ver qual que tem a melhor oferta. Então você acaba terceirizando essa gestão do seu patrimônio quando você investe no fundo. Isso é muito bom, porque você tem também toda uma equipe profissional de gestores, né? Toda a equipe que faz análise das classes de ativo que o fundo vai investir. Isso acaba propiciando, ou pelo menos tende a propiciar no médio e longo prazo, um retorno maior do que se você investisse individualmente em títulos de renda fixa, por exemplo, porque eles têm um conhecimento maior de mercado, eles estão trabalhando e monitorando o mercado 24 horas por dia para encontrar as melhores oportunidades. Então, o primeiro ponto muito bom para o investidor é você terceirizar toda essa parte de inteligência de mercado. O segundo ponto é que na renda fixa, dependendo do investimento que você tiver, você não consegue ter liquidez para se desfazer da sua posição. Então, se você tem uma debênture, por exemplo, você vai depender do mercado secundário e vai depender de encontrar outro investidor que queira comprar seu título para você conseguir fazer essa venda. Inclusive, tem casos onde o investidor não consegue se desfazer e ele tem que levar o título até o vencimento. No caso do fundo, o gestor ele permite que o cotista do fundo tenha essa possibilidade de aplicação e resgate o momento que ele quiser, claro, considerando aqueles prazos de resgate que cada fundo tem. A gente vai até conversar um pouquinho mais sobre isso, mas, por exemplo, em um fundo de debêntures, você não precisaria levar o título que está dentro da carteira do fundo até o vencimento. O gestor permite que no momento de emergência, ali, ou que você queira fazer o resgate, você tenha essa possibilidade. Então, é outro ponto muito positivo também. E, Eduardo, quais são as principais características dos fundos de renda fixa, né? Como esses fundos geralmente investem e que tipo de fundos de renda fixa existem no mercado? A Ambima ela tem uma classificação de fundos de investimento que serve para nortear o investidor sobre os tipos de fundo que tem disponíveis no mercado, né? Então, dentro dessa classificação da Ambima, você tem 3 níveis de classificação. O primeiro nível é a classe de ativos, que como a gente está falando de renda fixa, o nível 1 para esse tipo de fundos vai ser sempre nível 1 renda fixa mesmo. O nível 2, ele é um nível que ele vai especificar o risco que o fundo está correndo. Então, dentro dos fundos de renda fixa, você tem fundos de renda fixa simples, renda fixa de títulos você tem um fundo que segue um índice, né, que são os indexados. Tem os de duração baixa, média e alta, e aí duração seria o prazo médio que a carteira tem, né, que a carteira do fundo acaba tendo. Você tem também fundos de investimento no exterior, de dívida externa, e aprofundando um pouco mais, o nível 3, ele vai explicar para o investidor qual é a estratégia de investimento. Então, você tem níveis, no nível 3, você tem subclasses como renda fixa simples, você pode ter fundos que seguem só um índice, pode ter um fundo que o nível 3 seja soberano, então ele só vai investir em títulos do Tesouro, isso significa risco menor. Você tem também nível 3 com a classificação de crédito livre, então o fundo vai poder investir em títulos privados ou títulos públicos também, e aí lembrando que títulos privados
tendem a oferecer uma rentabilidade maior, mas também o risco que o fundo corre é maior também. Então, o investidor consegue fazer uma espécie de filtro olhando esses 3 níveis de classificação da Ambima. O que é importante na renda fixa também é você saber se o seu fundo que você está pesquisando, que você está interessado em investir, ele é um fundo que faz gestão ativa da carteira, ou seja, ele vai ter um benchmark, que é um índice de referência. Se ele quiser fazer uma gestão ativa, ele vai sempre buscar superar esse índice, ou se ele fizer uma gestão passiva, ele só vai querer acompanhar o desempenho desse índice. No caso, os benchmarks mais conhecidos para os fundos de renda fixa normalmente são o IMAB, que é um índice da Ambima de títulos atrelados à inflação, ou então o próprio CDI. E aí o investidor pode usar esses 2 benchmarks para comparar desempenho de fundo e também ver se a gestão ativa está realmente trazendo rentabilidade no longo prazo, tá? Maravilha, Edu. Importante destacar, né, que todo ativo tem seus prós e também tem seus contras, né? E no caso dos fundos, eventualmente tem as taxas, né, a performance. Então, Eduardo, o que o investidor deve analisar na hora de escolher um fundo de renda fixa e quais são os erros mais comuns, né, que os investidores cometem na hora de comparar fundos? Para isso, a gente preparou um checklist de 3 passos muito importantes para o investidor prestar atenção antes dele fazer a aplicação dele num fundo de renda fixa. O primeiro passo é determinar o tipo de fundo que bate com o seu objetivo. Então, o seu objetivo é investir em renda fixa para ganhar da inflação? Então, para isso, você teria que alinhar o valor que você vai investir em um fundo que tem uma política, um objetivo de superar a inflação no médio e longo prazo. Você tem também como ajustar, né, escolhendo o fundo certo, se você vai correr um risco de título privado ou só o risco de títulos públicos. Tudo isso vai muito em linha com o perfil do investidor e o objetivo dele. Também vale destacar que dentro dos fundos, antes de você fazer a própria aplicação na sua corretora ou no seu banco, você tem a informação na lâmina do fundo, onde vai ter a política de investimento, esses objetivos que a gente vem falando, e vai descrever todos os riscos que estão ali, que o fundo está exposto. Então, é muito importante o investidor ler sempre essas informações das lâminas e não buscar só a rentabilidade, tá? Inclusive, esse é um dos maiores erros dos investidores quando eles vão investir em qualquer tipo de fundo, é sempre olhar a rentabilidade e esquecer outros detalhes, como qual o risco que o cotista está correndo, que o investidor está correndo. Você tem também prazo de resgate, que é um ponto de muita atenção. Muitos investidores veem ali fundos que entregam rentabilidades muito legais, muito interessantes, e aí eles descobrem que na hora que eles precisam fazer esse resgate, às vezes o fundo tem um prazo de resgate de 60 dias, 180 dias, 360 dias, por exemplo. Normalmente fundos de renda variável, eles têm esse prazo maior para que o fundo faça a gestão ali do caixa. E aí o investidor acaba se frustrando quando ele vê que ele tem que esperar, por exemplo, mais de 60 dias para receber o valor da cota dele. Então, isso é bem importante. E tem também o aspecto tributário, né? Os fundos que, com exceção de renda variável, eles vão ter a tributação do Come Cotas 2 vezes por ano. Então, você vai notar que 2 vezes no ano a quantidade de cotas que você tem vai diminuir por conta dessa antecipação que o governo faz. E também você tem que considerar o imposto de renda no resgate, que em fundos de renda variável vai ficar sempre em 15%, só que em fundos de renda fixa isso pode variar dependendo do prazo de títulos que o fundo tem e a classificação que ele também tem. Então é sempre bom pesquisar na lâmina de informações para você ficar ciente. Inclusive, você consegue encontrar boas oportunidades em fundos que são incentivados. Então, fundos que o investidor pessoa física, inclusive, não paga imposto de renda. Então, é um outro ponto para ficar de olho. Quando a gente analisa outro aspecto, né, o segundo passo aqui seria analisar o retorno do fundo em vários períodos diferentes, usando, inclusive, a gente tem um comparador de fundos muito bom do Invest News. Então, o ideal, o que seria? Você ter várias janelas de prazos ali para você fazer as comparações. Então, não pega um fundo e compara só a rentabilidade dos últimos 12 meses. Se possível, pega a rentabilidade dos últimos 12, 24 meses,
pega de um prazo maior, 5 anos, 10 anos, e vê também desde o início. Isso é bem importante para você ver, você consegue identificar no gráfico momentos em que o fundo teve algum tipo de volatilidade, né? No caso de fundos de renda fixa, no começo da pandemia, por exemplo, muitos fundos tiveram uma rentabilidade negativa. Então, se você entrou um pouquinho antes dessa queda que os fundos tiveram, você às vezes fica chateado porque a rentabilidade está negativa, mas um cotista que está ali há mais de 10 anos, apesar de ter desvalorizado um pouco, quando ele vê no longo prazo, ainda compensou bastante investir naquele fundo. Então, são duas coisas que o investidor pode ver, inclusive no comparador de fundos, que é o risco que o fundo está correndo. Então, se você está em dúvida entre dois fundos de investimento que têm rentabilidade parecidas, você pode ir lá no comparador do Invest News, ver o nível de risco deles, e aí, se eles têm rentabilidade parecida, mesma classe de fundos e tudo mais, você poderia escolher o que tem apresentado o menor risco, que é o que faz sentido para o investidor. E tem também o índice Sharpe, que é um índice que ele mostra qual que é o desempenho do fundo em relação ao risco que ele correu. Então, se a gente fosse simplificar um pouquinho a interpretação desse índice Sharpe, quanto maior, melhor. Então, se você tiver dois fundos parecidos e você ainda tiver na dúvida em qual seria o ideal para você, sempre dá uma olhada também no índice Sharpe. E é muito importante entender os benchmarks de cada fundo, tá? Se você pega um fundo que o objetivo do fundo é superar o CDI no médio e longo prazo, não tem muito por que você querer comparar com o IBOV ou com o IPCA. E aí a mesma coisa para fundos de inflação. Se o fundo tenta superar o índice, o IMAB, não tem muito sentido, apesar de que pode agregar na sua análise, mas não faz tanto sentido você ficar comparando com o CDI, por exemplo, e a gente vai até mostrar daqui a pouco, tá? Quando a gente pensa em outro aspecto muito importante, que inclusive é o terceiro passo aqui que a gente separou, é que os fundos eles têm custos, né? Então muitas vezes o investidor vai aplicar lá e ele acaba não vendo que o fundo tem cobranças de custos bem onerosas para o cotista. Então, falando em renda fixa, não falando em multimercados ou fundos de ações, por exemplo, eu diria que você teria uma taxa de administração ali entre 0,50% ao ano até 0,80% ao ano. É uma taxa de administração que faz sentido se for um fundo que entregar uma rentabilidade boa. E a taxa de performance, de preferência que ela não exceda 20% do QCD do benchmark. Então, traduzindo de novo aqui, o que é isso? Se o benchmark é o CDI, o benchmark desse fundo de renda fixa, o que exceder da rentabilidade do fundo, passou 100% do CDI, ele vai poder pegar essa taxa de performance de 20% como uma forma de recompensa para o próprio gestor. Então, acaba sendo um incentivo para a própria equipe do fundo sempre querer superar o benchmark. Eu acho que faz sentido até 20%. Acima disso, e também acima dessas taxas de administração que a gente comentou, de até 0,80%, não que elas não façam o fundo não valer a pena, mas só se for um fundo realmente muito diferenciado do mercado e que ele tenha entregado um resultado muito discrepante com o mercado no médio e longo prazo ali. Tirando isso, se for um fundo que está em linha com o que o mercado entrega, eu acho que são aspectos importantes. E por último, é conhecer a equipe que faz a gestão. Então, entra no site da gestora ali do fundo, dá uma olhada no que eles têm sobre a carta mensal do gestor. Ali na carta mensal ele vai explicar o que aconteceu com a carteira, as preocupações em relação ao mercado, e aí você fica por dentro. Às vezes até o próprio gestor pode falar, daqui um mês, por exemplo, a gente está achando que a carteira pode sofrer uma queda porque o cenário global vai piorar. Então você como cotista já está preparado para isso, tá? Então acontece bastante disso. E aí, o que eu queria mostrar para vocês é o gráfico do fundo Deicoval, que já estava na nossa recomendação, e muita gente até acabou questionando, né? Por que vocês estão recomendando esse fundo, sendo que nos últimos 12 meses ele não superou a inflação? E aí eu vou mostrar para vocês terem uma ideia, né, até utilizando números, de que fazer essa comparação só com a inflação dos últimos 12 meses talvez não seja melhor. Pegando aqui o fundo desde 2009, quando ele foi criado, a gente consegue ver que
a inflação daquele período até hoje, utilizando uma base 100, né, para ficar de uma maneira mais didática aqui para a gente, a inflação daquele período acumulado foi de 107,46%. Já o CDI, ele teve uma rentabilidade de 189,28%, e o fundo entregou uma rentabilidade bruta, né, sem descontar o imposto de renda, de 209,8%. Como a gente está usando a base 100, vai aparecer na tela para vocês no final do gráfico, 309,8% de retorno do Decoval, 289% do CDI acumulado, ou se a gente quiser até comparar com o CDB, que pagasse 100% do CDI, pode também, e o IPCA vai estar mostrando 207,46%. Então, isso mostra que no longo prazo, mesmo com volatilidade nos últimos meses, o fundo tem entregado um resultado consistente acima da inflação e do CDI. Passando para o próximo gráfico, a gente tem qual seria o desempenho de uma aplicação feita no Decoval em janeiro de 2020, considerando que alguns meses depois a gente teve o início da pandemia. Então, a gente consegue ver no gráfico que o CDI acumulado no período ficou em 6,48%, e o fundo Decoval, perto de maio, junho mais ou menos, foi quando ele começou a sofrer esse estresse no mercado. Então, a carteira do fundo se desvalorizou momentaneamente, só que quando a gente olha ali agosto, setembro mais ou menos, aquele aporte que você teria feito de R$100 já seria superior ao CDI no período. Então, é bem importante saber que no curtíssimo prazo, questão de meses, pode ser sim que o seu investimento tenha uma desvalorização na cota, mas faz parte do jogo, faz parte de como funciona investir em fundos. E aí eu até quero mostrar, vamos supor que o investidor que tivesse identificado essa desvalorização na cota lá em maio de 2020, nesse terceiro gráfico, se ele tivesse colocado R$100, por isso que a gente está usando a base 100 em todos os gráficos aqui, lá em maio mais ou menos de 2020, o que teria acontecido? Os R$100 que ele aplicou no momento de desvalorização da cota, ele estaria valendo R$109,11, enquanto que se ele tivesse feito uma aplicação 100% CDI, teria um valor aproximado de R$105,11. Então, é muito importante, quando você conhecer o fundo e você confiar no trabalho do gestor, você, em momentos de queda, continuar fazendo os aportes, acreditando na competência da equipe. Então, é isso que vai diferenciar no médio e longo prazo um investidor que acaba investindo, acaba fazendo aplicação no fundo quando o fundo está em alta, aí o fundo cai, o investidor fica chateado, faz o resgate e acaba ficando com prejuízo. Então, é muito importante, galera, ter foco no médio e longo prazo em fundos de investimento. Se vocês tiverem uma data específica para aquele dinheiro que vocês vão aplicar, aí realmente talvez o seu foco seja melhor em títulos individuais, onde você tem a garantia de receber naquele dia do vencimento do título. Muito importante isso, né, Edu? Acho que é uma dica para todos os investimentos, na verdade. A gente tem que conhecer em que está investindo, né, os fundamentos do investimento para a gente poder enfrentar com mais calma, assim, essa volatilidade, né? E, Edu, aproveitando, né, que você citou essa questão dos benchmarks, né, eu queria aproveitar aqui para citar a Selic, né, ela está em 9,25% no momento, né, já foi sinalizado que os juros vão subir ainda, né, em 2022, e a inflação está no patamar de 10,74% nos últimos 12 meses, né? Diante disso, teria algum fundo que você recomendaria nesse cenário para ter retornos atrativos? Com certeza. O pessoal pediu bastante e aí a gente ouviu esse feedback da galera. Então vamos conhecer o novo fundo das recomendações de renda fixa, que é o Arx Elbrus. É um nome um pouquinho complicado no começo, mas ele é um fundo muito bacana. Ele é um fundo que faz investimentos em títulos isentos de IR para pessoa física. Então, a gente, na largada, já tem essa isenção de IR, que acaba beneficiando o investidor. Ele é um fundo que começou lá perto de 2018, mais ou menos em agosto. Ele é um fundo de renda fixa de nível, né? Nível 1, renda fixa. Nível 2, duração livre. Ou seja, ele não precisa necessariamente obedecer alguma regra de duração de prazo médio de carteira. E o nível 3 é crédito livre, então ele pode investir em títulos do Tesouro ou títulos privados
Outra questão importante é a taxa de administração que a gente comentou, né? Ela está em 1% ao ano, então é uma taxa que às vezes surpreende um pouco, mas foi aquilo que a gente comentou aqui. Se for um fundo que entrega de uma maneira consistente no longo prazo, vale a pena você pagar um pouquinho a mais para você ter esse conforto de ter uma equipe profissional. Ele não tem taxa de performance, então o que ele exceder do benchmark dele, que por acaso é o IMAB 5 mais 1%, então o fundo sempre tenta buscar superar o índice da Ambima de títulos indexados à inflação de 5 anos, mais esse spread de 1%. Então, para o investidor, confiando na gestão que a equipe faz, ele vai entregar ali um resultado bem interessante. O resgate de cotas, bem importante frisar que ele é em D+30, então o investidor que ele precisar para alguma emergência, esse valor que ele queira aplicar, esse fundo ainda não é uma opção que a gente recomenda. Primeiro forma reserva de emergência, deixa o dinheiro guardado em liquidez diária, e aí depois você começa a pensar em um fundo como esse. Conversando com os gestores lá do Arx, eles disseram para mim, eles passaram bastante confiança em vários aspectos da gestão. Uma delas é que a taxa de carrego deles está em PCA mais 5,4%. O que é a taxa de carrego? Taxa de carrego é uma maneira de você falar, se nada se modificar no cenário econômico e da carteira que o fundo tem, no vencimento dos títulos, o fundo vai entregar IPCA mais 5,4%. Claro que isso pode mudar e você não tem essa garantia dessa rentabilidade futura, isso é bem importante frisar, tá? O benchmark, igual a gente falou, é o IMAB 5, e dentro da carteira do fundo, eles têm, a maioria dos investimentos são feitos em debêntures, então são títulos que são isentos de imposto de renda, porque eles fomentam o crescimento aqui de infraestrutura do Brasil. São títulos high grade, e aí traduzindo de novo, high grade é uma forma chique da gente falar que é um título com boa avaliação. Então é um emissor de bons indicadores financeiros, econômicos, e a classificação ali da carteira, quase metade é AAA, então quase 50% é AAA, né? Se você for ver, esse AAA seria a nota mais alta de classificação de risco. Então, para o investidor, é uma garantia a mais que você tem ativos de qualidade no fundo. O setor que ele foca em fazer esses investimentos são setores de rodovia, geração e transmissão de energia, que é bem importante, e saneamento, que são setores defensivos até em momentos de crise. Então, você acaba tendo uma segurança um pouco a mais, porque é um setor que a gente não consegue viver, mesmo em tempos de crise, sem saneamento, sem rodovia e sem energia. Então, a gestão foca bastante em ter setores ótimos, mesmo em tempo de estresse de mercado. Os gestores fazem também o hedge da carteira, então é uma forma de proteção para que, se houver alguma oscilação muito grande em taxa de juros, o cotista ele não sinta tanto essa oscilação. E, apesar de ser um fundo indexado à inflação, ele não é um fundo que é 100% do patrimônio alocado em títulos IPCA+. Então, eles têm uma parte ali que é investida em títulos de liquidez, ou seja, Tesouro Selic, né, a LFT. Isso fornece com que o caixa do fundo tenha uma rentabilidade diária acompanhando a Selic, né, e também deixa o gestor do fundo, no caso, ter essa liquidez de poder honrar os resgates, que é bem importante. E aí, o que é interessante saber também, duration aproximado do fundo está em 3,3 anos, então o prazo médio dos títulos que estão dentro da carteira do fundo tem 3,3 anos. Isso significa que não são títulos exageradamente longos, então você tem até que relativamente curtos, 3,3 anos para títulos indexados à inflação, são prazos muito bons, tá? E aí, o que eu queria mostrar é o seguinte, eu vou colocar agora, vão ser mais 3 gráficos, que são também em base 100, para a gente poder ter uma ideia de como que foi o desempenho do Arx Elbrus, tá? O primeiro deles é comparando o Arx desde a criação, lá em agosto de 2018. Então, no gráfico, a gente consegue ver 3 linhas, né? A primeira ali é do próprio Arx, como que ele se comportou. Então, quem investiu R$100 lá em 2018, agora teria R$137,40 de rentabilidade bruta aproximada, tá?
Quando a gente compara com o IMAB5, que é o benchmark do fundo, a gente vê que se você pudesse investir, por exemplo, em um ETF que segue a variação do IMAB5, você teria R$ 133,57, investindo R$ 100 lá em 2018, e o IPCA acumulado desse período ficou em 20,5%. Então, mesmo assim, a gente observa que no longo prazo, né, desde 2018, apesar de não ser um longo prazo assim, desde a sua criação, o fundo vem entregando resultados consistentes para o cotista no médio e longo prazo. Tá? Quando a gente já passa para o segundo gráfico, que a gente vê o Elbrus desde 2020, que foi quando começou a pandemia, a gente observa que lá em janeiro você estava ali com uma rentabilidade relativamente tranquila, chegou em março, abril, teve aquela queda, né? Então, o que aconteceu? Os fundos, por conta do estresse de mercado, muitos fundos acabaram tendo a carteira na marcação ao mercado ficando desvalorizado. Então, os ativos que estão ali dentro acabam se desvalorizando. Isso afetou no curtíssimo prazo, então a gente vê que em março e abril a rentabilidade foi negativa tanto do Elbrus como do próprio IMAB5, mas até novembro de 2021 você teria superado tanto o IMAB5 como o próprio IPCA acumulado do período, ficando com uma cota ali, se você investiu R$100, estaria com 117,45 mais ou menos. E aí, mostrando novamente que o investidor que confia na gestão do fundo, nesse momento lá em março, abril, que ele viu que estava tendo uma desvalorização do fundo, mas ele entendeu que no médio e longo prazo o fundo pode entregar um resultado muito bom, ele que aplicou R$100, por exemplo, lá em abril de 2020, hoje, né, no fechamento de novembro, na verdade, de 2021, ele teria R$120 mais ou menos, sendo que aplicando no ETF, no IMAB, por exemplo, que acompanha o IMAB5, ele teria uma rentabilidade que o valor hoje estaria em R$112,74, enquanto o IPCA ficou ali em 13,6%. Claro que a gente está falando de rentabilidade no período todo, não é nos últimos 12 meses, tá? Então é bem importante o pessoal entender essa relação de confiar no gestor e entender que o trabalho ele acontece todo dia, mas o resultado ele vem no médio e longo prazo, tá? Muito obrigada, Edu, pela sua análise. Lembrando que você pode conferir esta e outras recomendações no site investnews.com.br, na seção Carteiras, Recomendações da Renda Fixa. E agora vamos para o momento mais importante do programa, as perguntas de vocês. O Guilherme Santana pergunta: fundo de renda fixa serve para reserva de emergência? Qual é a melhor alternativa? Olha, existem fundos que são os fundos referenciados DI, que em tese eles poderiam te oferecer poderiam ser oferecidos como uma opção para você fazer a reserva, mas eu particularmente não gosto deles como uma opção para reserva porque você não tem a cobertura do FGC, que você teria em um CDB de liquidez diária, por exemplo, ou então você não tem a mesma segurança de um título emitido pelo Tesouro. Então, eu não recomendo, tá? Tem outras opções, por exemplo, a própria NuConta, que a gente sempre comenta aqui, né? Eu, inclusive, sou mega fã do produto. Você tem rentabilidade de 100% do CDI, ela é diária e é liquidez imediata. Então, é o que a gente sempre fala, se você tem um carro que quebra no domingo à noite e você precisa levar no mecânico, você não vai solicitar o resgate, por exemplo, do seu fundo de investimento para cair daqui uma semana, duas, ou do Tesouro Selic para cair no próximo dia útil. Com a NuConta você já consegue, pelo aplicativo mesmo, solicitar o resgate, já fica com crédito na conta imediatamente, assim, é um produto realmente sensacional. E aí, falando em fundos, é aquilo que a gente sempre fala, eles são mais adequados para quem está pensando em médio e longo prazo, sem um prazo fixo ali que precise utilizar, tá? E temos uma pergunta vinda diretamente desde Porto Alegre, do Douglas Pessoa. Ele questiona: para fundos de inflação, é melhor investir nos que seguem o IMAB5 ou o IMAB5+? Douglas, é uma pergunta muito boa, porque não fica muito claro quando você vai investir qual que é a diferença.
a gente tem que entender como funciona esse índice da Anbima, que é o IMAB. Existe o IMAB normal e o IMAB 5+, tá? O IMAB que a gente considera normalmente, que é esse IMAB 5 só, ele é um fundo, ele na verdade é um índice que ele vai seguir uma carteira teórica da Anbima de títulos indexados à inflação com vencimento de 5 anos mais ou menos. Então, e aí são títulos do Tesouro Nacional, você tem um parâmetro para saber a rentabilidade ali desse prazo. Quando você investe em um fundo que está seguindo o benchmark, que é o IMAB 5+, então esse fundo está seguindo um índice da Anbima de títulos indexados à inflação que tem um prazo superior a 5 anos. Então, na prática, um fundo está correndo um risco menor, porque o prazo é igual ou menor a 5 anos, e o outro fundo que está seguindo o IMAB 5+, ele está correndo um risco maior. Em questão de retorno, pode ser que o IMAB 5+, o fundo que está trabalhando com o IMAB 5+, ele apresente uma rentabilidade melhor, mas também em momentos de estresse de mercado, ele pode sentir uma pancada assim, maior também. Então, vai muito do seu perfil de investidor, se você quiser correr um risco um pouco maior, ou então o risco um pouco menor. E por último, temos a pergunta do Rodrigo Ferraz. Ele questiona como a solicitação de resgates pode influenciar na rentabilidade do fundo, considerando uma possível realização de prejuízo e quais estratégias os gestores podem usar para mitigar isso. E aqui ele cita também se o valor mínimo de movimentação e prazos para resgate podem, de certa forma, ajudar a alinhar a estratégia do fundo e dos investidores. Os fundos, quando a gente pensa em valor mínimo de movimentação, né, e prazo, normalmente o fundo ele quer equilibrar, ter um prazo que seja bom para o investidor, mas que também não atrapalhe muito o fundo, e a mesma coisa para o valor de resgate. Se o fundo coloca um valor de resgate muito baixo, isso acaba estimulando o investidor a sair em qualquer momento de crise de mercado, e isso acaba prejudicando a estratégia do fundo. Quando a gente pensa num valor de resgate mais alto, valor de permanência ou de aplicação inicial, isso aí é meio que um nível de corte para você evitar que o investidor fique aplicando R$1, resgatando 7, aplicando 20, resgatando 8. Então, para você fazer o gerenciamento do fundo, você ter esse prazo em um nível mínimo e o valor de aplicação e resgate também no nível mínimo acaba trazendo um conforto maior. Mas sempre é bom o investidor alinhar o que ele espera, o que ele quer como objetivo em questão de prazos, né? E também o que vai ser viável para ele de fazer aportes no médio e longo prazo. Obrigada pelas perguntas, pessoal. E chegamos ao fim do programa e também à última edição do Analistas em Ação em 2021. Mas calma, que o programa volta ano que vem, a partir do dia 16 de janeiro. Durante esse breve recesso, você pode continuar conferindo as carteiras e recomendações dos analistas no site do investnews.com.br. Muito obrigada, Eduardo, pela sua participação no programa. Obrigado, eu que sempre agradeço estar de volta e ano que vem a gente retorna com o programa. E muito obrigada a vocês que nos acompanharam durante este ano. Que 2022 seja um ciclo de muita prosperidade financeira para todos.